este problema. Enfim, estamos a tentar agir impugnando as normas e os atos que têm espalhado esta ideologia de educação, mas temos também, com advogados da nossa confiança, com advogados que se associaram ao SAL, acompanhado as famílias em litígios de cada uma delas, litígios individuais, nos quais as pessoas precisam de arranjar um fundamento jurídico para dizer que os filhos não podem, que os filhos não precisam de assistir às aulas em que isso é transmitido e que isso não ponha em causa a sua continuidade, enfim, a sua progressão na escola. O caso Mesquita Guimarães é célebre, mas como esse temos muitas outras famílias e uma situação exatamente igual. E foi a constatação desse problema que suscitou a minha reflexão sobre o tema da objeção de consciência e por isso acho que será útil considerá-lo à luz de uma eventual revisão constitucional. Antes de mais, acho que é importante perceber o que é a objeção de consciência, ou seja, não tanto o que é a objeção de consciência, mas o que é que fundamenta a objeção de consciência. Aquilo que, enfim, sem entrar no detalhe teórico ou doutrinal, aquilo que muitas vezes se diz sobre a objeção de consciência, especialmente, ou em particular, aquilo que a nossa Constituição consagra no 41, número 6, é que a objeção de consciência é uma espécie de manifestação de uma matriz liberal, ou parcialmente liberal, da Constituição de 76, pese embora o resquício revolucionário do preâmbulo, é uma manifestação da ideia liberal de que a autonomia do indivíduo é fundamental e de que as suas convicções íntimas não podem ser coagidas. E, portanto, a objeção de consciência, à primeira vista, funda-se numa ideia liberal de neutralidade do Estado quanto às convicções das pessoas. Esta ideia é uma ideia que me parece verdadeira, mas que me parece insuficiente para explicar a objeção de consciência. Porquê? Porque a objeção de consciência não é propriamente uma das coisas em que o sistema jurídico simplesmente não diz nada sobre o que é preciso fazer, não cria um dever. Por exemplo, o sistema jurídico, a Constituição, a lei infraconstitucional, não diz nada sobre com que pé é que devemos entrar em casa ou com quem, quando e se devemos casar. Isto sim é um exemplo de respeito pela autonomia do indivíduo, ou neutralidade, podemos dizer uma neutralidade jurídica em sentido puro. A objeção de consciência não é isto. A objeção de consciência prende-se com a circunstância de o direito ter dito que sobre uma determinada situação a vontade das pessoas deve ser posta de lado, ou seja, cria um dever sobre uma determinada situação, por exemplo, obriga que as pessoas frequentem a disciplina da educação para a cidadania. Portanto, num primeiro momento, o direito diz uma objeção das pessoas não é suficiente para afastar o dever de obedecer. E, portanto, não temos a neutralidade em sentido puro como fundamento da objeção de consciência. Mas podemos dizer, muito bem, é verdade que o direito se pronuncia sobre a situação, não acha que a situação deva ser deixada à autonomia dos indivíduos, mas temos ainda a neutralidade, ou a ideia de que, a neutralidade como fundamento da objeção de consciência, na ideia de que é verdade que o direito acha que a situação é importante o suficiente para que as pessoas sejam obrigadas a fazer determinada coisa, mas esse dever de agir, ou essa obrigação, esse conteúdo normativo, não deve prevalecer sobre quaisquer convicções íntimas que as pessoas têm. Portanto, não é uma neutralidade em sentido puro ou em sentido pleno, mas é uma neutralidade relativamente às convicções das pessoas. Seria uma segunda tentativa de explicar o direito à objeção de consciência. Mais uma vez, é uma ideia que faz sentido, mas que me parece incompleta. Em primeiro lugar, porque não é verdade que o direito diga simplesmente que as convicções íntimas das pessoas devem ser respeitadas e são suficientes para objetar a audiência. É consensual, aliás, é a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e é relativamente consensual na comunidade jurídica que o direito à objeção de consciência a consciência que se invoca é uma consciência que deve seguir o princípio da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, o nosso Código Penal consagra um dever de auxílio, ou seja, há um crime de omissão de auxílio que cria um dever de qualquer pessoa que esteja perante um acidente, um desastre de carro na rua, um acidente urgente em que esteja em causa a vida de uma pessoa, tem um dever grave, um dever penal, de ajudar a pessoa que precisa de ajuda. Não seria admissível para qualquer tribunal
que uma pessoa invocasse a objeção de consciência, uma objeção de consciência fundada na ideia de que a humanidade deve ser exterminada para que as plantas possam respirar, ou uma convicção misantrópica profunda, uma pessoa que dissesse eu vou omitir o meu dever de auxílio com base na minha convicção profunda de que toda a gente devia morrer, e portanto vou deixar essa pessoa morrer, não seria um exercício admissível da objeção de consciência. Porquê? Porque o direito não é perfeitamente neutro sobre que tipo de consciência é que pode servir de objeção. Portanto, só a consciência que segue, ou pelo menos que não vai contra a dignidade da pessoa humana, é que é uma consciência passível de permitir uma objeção. E, portanto, mais uma vez, a neutralidade que parecia o fundamento inicial da objeção de consciência já nem acaba por não ser sequer o fundamento único da objeção de consciência no foro íntimo, na esfera íntima das pessoas. Portanto, se a neutralidade, ou se a ideia liberal de autonomia não explica tudo, o que é que me parece que pode ajudar a compreender o que falta da objeção de consciência? A objeção de consciência pode ser entendida, parece-me, como uma confissão de falibilidade da democracia. O que é que a democracia diz? A democracia, refletida no direito produzido pelos representantes do povo, a democracia diz: é verdade que a dignidade da pessoa humana é um vetor fundamental do sistema jurídico, eu tentarei fazer tudo para que a dignidade da pessoa humana seja assegurada, protegida, fomentada, mas como não sei tudo, e como falho de vez em quando, uma convicção fundada na dignidade da pessoa humana pode opor-se a um dever que eu crio. Isto é o que diz a democracia quando permite a objeção de consciência. Portanto, temos, é verdade, a neutralidade ou a autonomia liberal como fundamento da objeção de consciência, mas temos também aquilo que me parece ser não só uma profissão de neutralidade, mas uma confissão de falibilidade. Ou seja, a democracia sabiamente diz: há um valor fundamental do meu sistema que eu quero assegurar. Por muitas vicissitudes que todos conhecemos, a democracia tem imponderável ou de outros ministros, de quem tem poder legislativo. Como a democracia tem muitas vicissitudes que podem cambiar ou pôr em causa a proteção da dignidade da pessoa humana, confessa-se falível e diz: pessoa, indivíduo, cidadão, podes invocar uma consciência fundada na dignidade da pessoa humana para travar um dever jurídico que te vincula. Esta ideia da objeção de consciência como confissão de imperfeição da democracia parece importante para perceber o problema concreto que gostava de trazer aqui para a discussão, que é o problema da objeção de consciência dos pais em nome dos filhos. Um primeiro problema que este assunto concreto convoca é um problema que, aliás, sobre o qual o Sr. Professor Jorge Pereira Silva escreveu muito e brilhantemente, é o problema de o artigo 41, número 6 da Constituição, fazer depender o direito fundamental à objeção de consciência, ou parecer fazer depender este direito fundamental de regulação infraconstitucional. Diz o número 6 que é garantido o direito à objeção de consciência nos termos da lei. O que é que isto parece significar? Que só é permitido invocar uma objeção de consciência quando haja uma lei abaixo da Constituição que explique como, de que forma e com que fundamentos é que a objeção de consciência pode ser invocada. Este é um problema, de facto. O Sr. Professor dirá muito melhor do que eu, mas na monografia que tem sobre o dever de legislar e as omissões legislativas, propõe uma aplicabilidade direta dos direitos fundamentais pela qual os tribunais possam garantir que esse exercício pode ser feito, que uma pessoa pode invocar a objeção de consciência mesmo quando o legislador tenha sido preguiçoso e não tenha regulado como devia. É uma hipótese. Agora, se nós estamos a pensar a revisão constitucional, uma coisa a considerar seria eventualmente não fazer depender a objeção de consciência da boa vontade do legislador, que muitas vezes não está lá. E, portanto, tirar ou fazer subir para o plano constitucional a regulação do direito à objeção de consciência, pôr no próprio artigo constitucional que o regula uma cláusula geral que dê as condições pelas quais se possa objetar de consciência, se possa invocar o direito à objeção de consciência, justamente para escapar a este problema de inércia legislativa. Este problema da inércia legislativa é um problema que se põe no caso concreto dos pais, que nós acompanhamos no SAL, e que querem arranjar uma artilharia jurídica para defender a sua posição. Porque não sabem se invocando a objeção de consciência, quando a objeção de consciência não está regulada, é o caso, não está regulada a objeção de consciência em matéria educativa, como é que podem fazer então para permitir que os filhos escapem ou sejam...
não sejam precocemente expostos a esta ideologia disfarçada de ciência. Portanto, fica um ponto a considerar. Um outro problema é o problema de saber de que consciência é que estamos a falar. A objeção de consciência dos pais pelos filhos. Mas não são os pais que sofrem o problema da endoutrinação nas escolas. Os pais não estão nas escolas, são os filhos. E, portanto, de que consciência é que estamos a falar? É um segundo problema que se põe. Uma primeira tentativa de resposta poderia ser dizer que estamos a falar da consciência dos pais no exercício do seu direito de educar os filhos. Portanto, a Constituição garante a liberdade de educação e, garantindo a liberdade de educação, cria um direito e um dever dos pais educarem os filhos. E é no exercício desse direito que a consciência dos pais se atravessa e diz: os meus filhos, na educação que eu lhes devo dar, não devem sofrer esta exposição, este perigo de endoutrinação. Portanto, seria a consciência dos pais que estaria em causa. Outra possibilidade seria considerar que estamos perante uma consciência delegada dos pais nos filhos. Isto é uma solução que, ainda que não tenha um reconhecimento legal expresso, a lei não fala disto. É uma solução perfeitamente harmónica com o resto do sistema jurídico. É da natureza das coisas e o nosso direito reconhece que os pais, o que diz respeito aos filhos, enquanto os filhos não têm capacidade de decidir, seja delegado nos pais. O nosso Código Civil já o faz relativamente à vontade dos filhos. Portanto, os pais têm o poder-dever, o poder funcional, o direito e o dever de decidir pelos filhos em seu benefício. Portanto, a vontade dos filhos é delegada aos pais. A responsabilidade dos filhos é delegada aos pais. Portanto, todos os danos que a conduta dos filhos possam criar são delegados, uso de delegação aqui em sentido impróprio. Portanto, são estendidos, transmitidos para os pais. Portanto, os pais respondem pelos danos dos filhos. E, portanto, faz todo o sentido que, se a vontade dos filhos passa para os pais, se a responsabilidade dos filhos passa para os pais, que a consciência dos filhos também seja delegada nos pais. E, portanto, aqui haveria uma delegação de consciência dos pais nos filhos, o que é, aliás, mais uma vez, harmónico com o facto de o direito permitir uma objeção de consciência. Portanto, o direito permite que uma pessoa desobedeça com base na sua consciência, na sua convicção íntima, mas não permite que uma pessoa desobedeça com base na sua vontade. Portanto, o direito atribui um peso superior, uma predominância da consciência sobre a vontade, na medida em que permite que uma pessoa desobedeça com base na consciência e não com base na vontade. Se assim é, e se a vontade dos filhos, o nosso sistema já delega nos pais, faz todo o sentido que a consciência, a proteção, a guarda, a custódia da consciência dos filhos seja também delegada nos pais, enquanto são menores. E, portanto, mais uma vez, voltando ao plano da revisão constitucional, considerar como é que poderíamos espelhar na Constituição esta ideia de que não só a vontade, não só a responsabilidade dos filhos, mas também a sua consciência é encargo dos pais, seria um ponto interessante. Talvez fazê-lo no âmbito da liberdade de educação, quando se consagra o direito de educar o direito que os pais têm de educar os filhos, salvaguardar que os pais podem exercer um direito de objeção de consciência relativamente à consciência dos filhos. Seria um ponto a considerar. E com isto termino, volto à ideia que me parece a ideia medular, a ideia de que a objeção de consciência é uma sábia confissão de falibilidade da democracia. A democracia confessa-se falível e fala sabiamente. É importante salvaguardar isto numa revisão constitucional porque os ventos sopram contra nós. Enfim, os direitos fundamentais, como é sabido, são aquilo que evita que a democracia degenere em tirania da maioria, não é? É uma preocupação que já vem desde a Revolução Americana e é uma preocupação que se encontra plenamente neste problema. Nós, católicos, temos de ter cuidado, porque se não trabalhamos para que a objeção de consciência seja garantida verdadeiramente, vamos acabar como o povo hebreu e vamos ter de ir prestar culto ao nosso Deus no deserto. O problema é que em Portugal não há deserto e, portanto, teríamos de ir para o Alentejo.
mas é um apelo final que deixo aqui. Obrigada também, José Maria. Gostei muito desta ideia da fiabilidade da confissão, fiabilidade da democracia. Eu abro agora o debate para perguntas, observações que quisessem dirigir aqui aos nossos convidados. Pedro, tem aqui uma sobre a objeção de consciência. Uma vez ouvi um conferencista italiano, numa reunião de juristas internacional, que falava da Constituição portuguesa como a única que consagrava o direito à objeção de consciência em termos gerais. Portanto, não apenas relativo ao serviço militar. Não conferi, quer dizer, não tenho conhecimento para conferir, mas achei significativo este facto. Também já tenho refletido sobre esta questão da consagração da objeção de consciência nos termos da lei. Será que é uma condição sine qua non? Se entendermos assim, pode ser esvaziado o conteúdo do direito à objeção de consciência. De nada vale, então, esta primazia, esta Constituição portuguesa, porque, em última análise, se não houver nenhuma lei que regula a objeção de consciência, não fica esvaziado o conteúdo. Quando escrevi sobre isto, costumo invocar a lei de liberdade religiosa, onde há normas sobre objeção de consciência, que podem valer também independentemente da questão religiosa, onde se fala numa lei que eventualmente regula a objeção de consciência. Portanto, pode ser invocada neste sentido que estamos a referir. E, além disso, também dá uma definição que nos ajuda a qualificar uma determinada situação como objeção de consciência, independentemente de outra lei. Fala, agora não sei reproduzir, mas ditames impreteríveis da consciência, também no sentido de que a pessoa obrigada a agir contra a sua consciência, de alguma maneira está a ser afetada na sua integridade moral. E também costumo dar esta ideia, quando falo disto. A pessoa que recusa aplicar uma lei por razões de consciência, no fundo, não está a ser obediente, está a obedecer a uma lei superior, uma lei que considera superior. E para isso está disposta aos maiores sacrifícios, não é? Como nós temos na história da objeção de consciência. E, portanto, isto faz-nos também saber distinguir as situações, não é? Quer dizer, não há aquela postura anárquica ou oportunista da pessoa que não concorda com uma lei ou porque não concorda com ela. É bom distinguir estas situações. É só um comentário, obrigado pela reflexão. Sim, só para comentar o comentário, o problema da fragilidade do direito à objeção de consciência é um problema grave, porque, de facto, depende da boa vontade do legislador, como apontou. E como disse o Sr. Professor Jorge Pereira Silva, é um dos que propõe um remédio para esse problema. Portanto, a intervenção dos tribunais através da analogia. Mas, enfim, melhor seria se a Constituição esclarecesse o assunto e encerrasse a discussão. Mas isso não vai acontecer, quer dizer, não vale a pena ter ilusões. Isso não vai acontecer e, portanto, o problema dessas projeções da iure constituendo é que aceitam, enfim, que assentam numa determinada premissa que muitas vezes pode não ser a mais correta. A Constituição, enfim, consagra a integridade pessoal, não fala de integridade física ou integridade moral, mas a integridade pessoal compreende essas duas vertentes, não é? A integridade física e a integridade moral. Como garantia da integridade física, a Constituição proíbe a tortura. Como garantia da integridade moral, a Constituição estabelece a objeção de consciência. E compete ao legislador concretizar a objeção de consciência nos diferentes domínios em que ela se justifica. É claro que, historicamente,
Eu, enfim, peço desculpa, discordo da ideia de que a objeção de consciência é o reconhecimento da fidelidade da democracia, porque, em bom rigor, a objeção de consciência é pré-democrática. Ou se defende a objeção de consciência no Leviatã. E não se pode dizer que Hobbes seja propriamente um teórico da democracia. Portanto, o que está em causa, quer na proibição da tortura, quer na objeção de consciência, é a proibição do exercício de violência sobre as pessoas. No contexto em que nós vivemos, repudia-se muito a violência física, mas muitas vezes, ignora-se o dano que a violência moral tem sobre as pessoas. E, portanto, aquela parte final do número 6 é um incidente legislativo, digamos assim. Quer dizer, não tem nenhum significado particular. Eu posso dar aqui um exemplo, que foi o exemplo da jurisprudência espanhola, e muito simples, porque a Constituição espanhola tem uma norma muito parecida com a nossa. E durante muito tempo não havia lei que concretizasse o direito à objeção de consciência relativamente ao serviço militar. E a questão, enfim, chegou ao Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional basicamente disse que enquanto não houver lei, todas as pessoas que invocarem a objeção de consciência não são incorporadas. Portanto, retirou aquilo que é o conteúdo mínimo da norma constitucional. Quer dizer, nós não podemos, por um lado, dizer que os direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e depois permitir que o legislador, através de omissões, e é isso que vale. Nós sempre tivemos lei relativamente ao serviço militar, e temos também, apesar de tudo, mesmo relativamente à ideologia de género nas escolas, bases suficientes. O professor Mário Pinto, aliás, sabe disso, na lei de bases do sistema educativo. Temos lei mais do que suficiente para invocar isso. Agora, se nós, à partida, dizemos temos aqui um problema na norma constitucional, a norma constitucional tem que ser alterada, pois não vai ser. E, portanto, quer dizer, nós temos que saber em que terreno é que nos colocamos. Quer dizer, se queremos definir o nosso próprio terreno ou se queremos deixar que os outros definam esse mesmo terreno e colocar-nos na posição em que eles querem que nós fiquemos colocados. Nós temos outros casos de suposta omissão legislativa que os tribunais superaram. Quer dizer, pensem no caso do Aquapark, o Estado foi condenado a pagar uma indemnização aos pais daquela criança que morreu no caso do Aquapark, antes de haver lei da responsabilidade civil do Estado por ação e omissão legislativa. Os tribunais chegaram a esta conclusão, quer dizer, existe o princípio da responsabilidade civil, o legislador nem sequer é fácil explicar que o legislador não regula a sua própria responsabilidade. Quer dizer, ela tem antes de mais que decorrer da Constituição e do princípio da responsabilidade que está no artigo 22 da Constituição, que também toda a doutrina dizia que era uma norma não execuível por si mesma. Não, os tribunais tiraram a respectiva conclusão. E há outros exemplos que podiam ser dados. E eu acho que não devemos, digamos assim, colocar-nos na dependência de uma lei de revisão constitucional, que aliás eu espero que não aconteça. Professor, se puder só complementar, as suas palavras enchem-me de esperança. O problema é que, enfim, o trabalho o apanhado de opiniões e de sensibilidades jurisprudenciais que temos feito, a sua dotíssima e razoabilíssima opinião, às vezes não é. O tribunal não concorda. É mais fácil ler a letra do artigo 41 do SAIS. O problema, as famílias são colocadas perante o problema de, infelizmente, não ser o Sr. Professor a decidir o litígio. A questão já houve caso no tribunal. Decisões judiciais sobre o direito à objeção de consciência. No ensino. Houve o caso da família Mesquita Guimarães, em que o Tribunal considerou, enfim, que o direito à objeção de consciência não era o fundamento suficiente. Mas nós temos um conjunto de litígios, enfim, em situação de pré-contencioso, em que o problema se colocará. Ainda vamos esperar muito tempo para que o problema seja resolvido. Sobre
a ideia de que, Sr. Professor, é absolutamente verdade. Naturalmente que a objeção de consciência precede a democracia. A objeção de consciência é um problema que se põe desde antigo, não é? Mas desde os gregos. A questão é, quando a objeção de consciência é recebida pelo sistema democrático, parece que pode ser entendida como uma válvula de escape, como mais uma vez, uma confissão de que os valores que a democracia se propõe defender não são muitas vezes concretizados na solução legal que o legislador cria. E, portanto, pode ser entendida também como uma confissão de falibilidade, ainda que seja óbvio que não tenha sido a democracia a criar a objeção de consciência. Agora, quando é articulada com a democracia, enfim, é uma hipótese. Mas, professor, mais uma vez, enchem-me de esperança as suas palavras. Não exagero. E é verdade que há fundamentos na Constituição, no 42, número 3, e na Lei de Bases da Educação, para reagirmos, e temos usado para reagirmos à indoutrinação ideológica nas escolas. Nomeadamente a proibição da programação ideológica do ensino. Problema: os tribunais, na dúvida sobre a concretização do conceito indeterminado, como seja ideológico, como seja programação ideológica, tendem a encostar-se ao que o Estado diz, remetem-se para o entendimento do legislador e dizem: se o legislador der, isto é o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se o legislador acha que isto é ciência, então eu vou seguir o legislador e não vou achar que isto é ideologia. E, portanto, a programação, a proibição, nos termos que existe na Constituição e reproduzida na Lei Geral, na Lei de Base da Educação, a proibição da programação ideológica da educação, que nós usamos e tentamos explicar porque é que de facto aquilo é ideologia, não é, enfim, é uma munição de entre muitas, e é uma que, infelizmente, pela sua vagueza, tem criado problemas e tem problemas, assim, tudo associados à abstinência, ou abstinência, para não dizer cobardia, dos tribunais, que não querem olhar para aquilo que existe e perceber que aquilo que lá está é ideologia. Teresa. Desculpa. Posso? Estava aqui, enfim, na minha ignorância destas coisas, mas no desejo de... Não há aqui uma inconstitucionalidade para a omissão. É a minha pergunta. Quer dizer... Quanto à regulação do direito à objeção de sendo consciência. pragmático, quer dizer, e tenho visto também essas decisões dos tribunais de que não está legislado e, portanto, não há um verdadeiro direito de objeção de consciência. Mas não se pode fundamentar neste sentido da inconstitucionalidade da omissão. Não sei, a pergunta se calhar é isto curiosamente está-se a encaminhar enfim, mais para outro tema, de outros temas que eu tratei noutra altura. A resposta à sua questão, eu diria, é mais ou menos indiferente. Porquê? Eu, enfim, desde sempre defendi que o artigo 204 da Constituição permite aos tribunais fazer fiscalização concreta da constitucionalidade, tanto se aplica à inconstitucionalidade por ação como à inconstitucionalidade por omissão. E, portanto, se o tribunal que tem sido chamado a decidir o caso Mesquita Guimarães, porventura entende que há uma inconstitucionalidade por omissão, ele não está dispensado de resolver o caso em conformidade com a Constituição. E, portanto, aquilo que ele faz é decidir o caso de forma justa, como todos os tribunais fizeram ao longo da história. O Tribunal de Justiça da União Europeia, agora ligando, não foi buscar o direito ao esquecimento a parte nenhuma. Ele criou o direito naquele caso concreto e hoje em dia está regulado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Certo? Nós não podemos ter juízes funcionários. Certo? E, portanto, temos que ter juízes conscientes de que são órgãos de soberania e que não podem dispensar-se de decidir com justiça o caso concreto, porque, aparentemente, não existe apoio legal suficiente para decidir exatamente como a letra da lei diz. Certo? É esse que é o problema. Portanto, se me diz, há uma constitucionalidade por omissão. Quer dizer, é indiferente, porque se houver,
o Tribunal tem que decidir em conformidade com a Constituição, reconhecendo o direito à objeção de consciência. Não é? Se não houver, aplica a lei e decide em conformidade com a Constituição e respeitando o direito à objeção de consciência. Certo? E, portanto, é isto que resulta. Enfim, há aqui uma questão um bocadinho mais técnica, que é a seguinte. A Constituição utiliza dois conceitos que são muitas vezes confundidos. Um que tem a ver com a classificação das normas constitucionais, e olha para o artigo 41.6 e diz que isto é uma norma constitucional não execuível por si mesma. Isto é um imperativo para o legislador atuar. Outra coisa é o que está no 18, número 1, que diz que os direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis. Isto é um imperativo para os juízes. E, portanto, mesmo que eventualmente o legislador não cumpra a sua obrigação e não concretize a norma constitucional não execuível por si mesma, o juiz não fica dispensado de respeitar os direitos, liberdades e garantias naquele que é o seu conteúdo constitucionalmente determinado. Enquanto o juiz não pode dizer que o legislador não fez. O juiz não pode negar a justiça. E negar a justiça não é apenas dizer eu não decido este caso. Negar a justiça é dizer eu não posso decidir este caso de forma justa. Não é? Coisa que, aliás, enfim, o Tribunal Constitucional tem feito várias vezes. Ultimamente dizendo, bom, enquanto a norma constitucional for assim, não é? Por exemplo, em matéria de meta-análise, enquanto a norma for... Nós até queríamos decidir de outra maneira, mas não podemos. Isto é negar a justiça. Não é? É dizer que a forma justa de decidir é esta, mas nós não podemos porque a lei não nos permite. Mas, e, portanto, aquilo que eu acho... Há vários casos de decisões de tribunais que dizem esta lei, por exemplo, é inconstitucional na medida em que não estabelece isto. Isto, no fundo, é reconhecer que há uma omissão e corrige. Há, aliás, um caso que é um caso curioso, que tinha a ver com os impedimentos do juiz de julgamento. Enfim, eu não quero aqui ser demasiado técnico, nem por outro lado, não estar a ser rigoroso com os fatos. Há um tribunal que diz, bom, este juiz que participou, ou que, salvo erro, tomou a decisão de pronúncia, não pode participar, não pode integrar o tribunal de julgamento. Foi ao Código de Processo Penal, disse, bom, não está lá este impedimento. Mas diz, o Código de Processo Penal, nestas alíneas que tem aqui, é inconstitucional na medida em que falta aqui uma alínea. Isto é uma constitucionalidade por omissão. Isto é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional disse, sim senhora, dá aqui uma constitucionalidade. Não disse que era inconstitucionalidade por omissão, imputou-a às normas que existiam, e o legislador, depois, na revisão seguinte do Código de Processo Penal, introduziu uma linha. As inconstitucionalidades por ação e por omissão são iguais, são violações da Constituição, têm que ser corrigidas pelos juízes no caso concreto. Sim. Eu vejo que estão o assunto mais aqui desejado é a objeção de consciência, mas eu ia puxar um bocadinho para o outro, para os direitos desejados em garantias no mundo digital. E eu não sou da área de direito, sou da área de gestão, e a questionar o seguinte: perante todo este novo universo que nós temos, que é o metaverso, em que se pretende que exista uma segunda vida, em tudo similar à vida real, eu digo, a legislação atual aplica-se diretamente nesse mundo, se vai colocar aí algumas dificuldades. O que é que o professor acha sobre isso? Isso é uma pergunta de futurologia. Assim, só para quem não está tão a par, o que é o metaverso? Não por acaso, enfim, Mark Zuckerberg mudou o nome da companhia mãe, que era Facebook Inc., para Meta Inc. Enfim, decidiu investir bilhões de dólares no desenvolvimento deste universo paralelo, que corresponderá, no fundo, à nova geração da internet, uma internet 3D, em que as pessoas, enfim, podem, através de óculos ou usando
óculos de realidade virtual. Ele, aliás, comprou também uma empresa chamada justamente Oculus para desenvolver esta tecnologia. Só que um pequeno à parte. Se acham que as pessoas estão assim muito focadas, não é? Imaginem por assim, certo? Tudo fazem toda a volta. Que é basicamente o que está em causa no metaverso. Era nós podermos estar todos em nossa casa, exatamente com esta sensação de que estamos aqui, não é? De que a Inês está ao meu lado, o Zé Maria está ali, enfim, com óculos. Portanto, escolhendo os nossos avatares, comprando no metaverso a roupa com que nos íamos apresentar. A Inês alugaria um espaço também no metaverso, onde nós poderíamos estar aqui. E, enfim, trocaríamos, enfim, poderiam, sei lá, comprar os meus livros com criptomoedas e por aí fora. Estima-se que dentro de 10, 15 anos isso possa ser já uma realidade. Para já há um pequeno problema, que é as pessoas com os óculos ficam um bocado tontas ao fim de algum tempo. Portanto, a tecnologia tem que ser um bocadinho aprimorada. Enfim, o metaverso é uma espécie de mix entre... Tem sido construído jogos de computador e outras plataformas, portanto, Second Life, Minecraft, coisas que são muito populares entre os jovens. São experiências de imersão total no digital. A União Europeia vai regular o metaverso. Enfim, está a sair agora um novo regulamento. É bom a União Europeia, enfim, existir, porque assim nós podemos ir entretendo com as TAPs e outras coisas semelhantes. A União Europeia regula estas matérias por nós. Vai sair uma coisa de 500 páginas sobre criptomoedas e depois há de haver também regulação do metaverso, dos direitos de propriedade no metaverso, enfim, dos direitos de autor no metaverso e outras coisas semelhantes. Como disse, o que eu acho que vai acontecer é o mesmo que tem acontecido até agora. Quer dizer, há alguns dos direitos fundamentais serão transpostos para o metaverso, mas muito provavelmente problemas novos vão também surgir e vão precisar de novos direitos. Outra coisa que estamos a assistir também é que a criminalidade está-se a deslocar do mundo físico para o mundo digital. E também porque nós podemos passar do mundo físico para o mundo digital, mas a natureza humana mantém-se, não é? Portanto, a criminalidade também vai transitar para esse dito metaverso. Depende. Eu, no meio disto tudo, sou bastante otimista. Quer dizer, sou bastante otimista porque, sobretudo, o mundo está dividido em 3 grandes blocos neste domingo. E se nós pensarmos que o universo digital é construído a partir dos dados, que a matéria-prima, há 3 grandes blocos. Há o bloco chinês, para quem os dados e os dados pessoais pertencem ao Estado. Há o bloco europeu, sobretudo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para quem os dados pertencem aos cidadãos, são dados pessoais, e, portanto, nós temos o direito a consentir na utilização dos nossos dados e a recusar a utilização dos nossos dados por fora. E há depois, infelizmente, o bloco norte-americano, para quem os dados pertencem a quem os apanhar primeiro, e que, em bom rigor, são todos os tais grandes gigantes da era digital, que, no início deste milénio, alteraram, digamos assim, alteraram o modelo capitalista. É importante ter consciência disso. Quer dizer, o capitalismo de hoje não tem nada a ver com o capitalismo de final do século XX. E isto começou com a disseminação, com a vulgarização da internet, dos gigantes do comércio digital, dos motores de busca, das redes sociais. E houve 2 momentos aqui, ou melhor, uma coincidência temporal entre 2 coisas. Foi o desenvolvimento destas empresas do universo digital e o ataque às torres gêmeas e a necessidade
da administração americana também ter acesso aos dados, por causa do combate ao terrorismo. E, portanto, esta coincidência temporal fez com que os reguladores não fizessem o seu trabalho e deixassem, de facto, há quem diga que há um dado momento, o Google, quando nasceu, era uma empresa insustentável do ponto de vista financeiro. E, de facto, a administração do Google andava ali como é que nós conseguimos rentabilizar este browser e este motor de busca que está associado ao browser. Como é que nós rentabilizamos isto? E há um dia em que eles decidem, nós temos que passar a usar os dados dos utilizadores, não apenas em benefício dos próprios utilizadores, mas em nosso benefício e começar a comercializá-los. Essa decisão, há quem diga, foi uma decisão mais importante para a transformação do capitalismo do que a decisão tomada por Henry Ford quando decidiu montar o modelo D, uma linha de montagem. Não é? E, portanto, é um modelo de capitalismo completamente diferente. A economia digital, neste momento, está nos 15, 20% da economia global, enfim, no mundo ocidental, e vai crescer muito mais. Sim, sim. Sim. Eu agradeço ao professor Pedro da Silva e também ao professor Cortes, e queria dar 2 ou 3 achegas. A primeira é esta. Enquanto cristãos, acho que não podemos deixar de considerar a problemática dos direitos humanos, designadamente, sem referirmos ao direito natural. Quer dizer, eu acho que os cristãos devem afirmar a existência do direito natural, que corresponde àquilo que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde é dito que os direitos humanos da dignidade da pessoa humana, e é dito que são inatos. São inatos, portanto, são de direito natural. E natos vem de natureza. E, portanto, eles estão antes da democracia. E o Estado, a sua função é garanti-los e promovê-los. No que respeita ao direito à objeção de consciência, é para mim claríssimo, como, aliás, para qualquer outro direito fundamental, que quando se faz uma referência nos termos da lei, isso significa que é necessário uma lei para garantir a expressão desse direito, o exercício desse direito, não para o limitar. As leis, a Constituição não poderia dizer que o Estado, o Parlamento, pode fazer leis limitando os direitos fundamentais. Isso é contraditório com a afirmação de que os direitos fundamentais estão antes e acima das leis do próprio Estado e antes e acima da própria democracia, porque a democracia consiste no exercício dos direitos fundamentais. E se consiste no exercício, não creio que se possa pôr o problema da falibilidade, digamos assim, porque se a democracia não for exercício de direitos fundamentais, não é democracia, ou é má democracia, é em última análise. Portanto, na base, tudo estão os direitos fundamentais. E tem que ser referido à dignidade da pessoa humana, se quisermos, mas sabemos muito bem que, por razões meramente ideológicas, se tem eclipsado a referência ao direito natural, quando é certo que, na prática, se afirma a existência do direito natural na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Relativamente aos termos da lei para o exercício do direito à objeção de consciência, a que é necessária é que a lei deve estabelecer os termos processuais para o exercício dos direitos, não é para os limitar. Portanto, há que ver até que ponto é que a objeção de consciência se justifica ou não em termos de direitos fundamentais e não propriamente que a lei venha, digamos, aumentar ou diminuir, não pode afetar o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, como sabemos. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com o professor Pedro da Silva, quando diz que os tribunais são absolutamente obrigados a decidir quanto à aplicação do direito à objeção de consciência, independentemente de haver ou não haver lei, e se não houver, é evidente, pode-se afirmar que há
inconstitucionalidade, o legislador devia fazer, mas não é porque isso seja necessário para o exercício do direito fundamental. É óbvio. Não, então. Por outro lado, achei muito interessante uma afirmação do professor Pereira da Silva, quando disse que havia proibições que tinham a finalidade de garantir direitos fundamentais. Pois muito bem, a proibição do Estado programar a Constituição é exatamente uma dessas. Tem proibir o Estado e essa proibição só se justifica, evidentemente, para proteger as liberdades de educação, as liberdades de aprendizagem e tomar. Não tem outra razão, não pode ter. Creio que disse tudo. Só queria dizer mais uma coisa, que é esta. É que temos uma revisão constitucional pendente, não é? E, tanto quanto eu sou capaz de ver, de notar, existe uma grande, eu quase queria dizer, apatia relativamente por parte do debate cívico. Desde logo dos constitucionalistas. Convido-os mas da cidadania em geral, dos cidadãos. Se está a discutir, ninguém vai a esse assunto, não é? E a verdade é que os deputados estão a resolver, a fazer alterações à Constituição. Finalmente, permitam-me só mais uma notinha que é um bocadinho uma adenda. Eu estou muito impressionado ultimamente com o modo como os nossos deputados decidem, alegando a sua consciência, sem que, como se os tivéssemos eleito, sabendo nós qual é a sua consciência, a sua formação de consciência. Nós não elegemos os deputados, nós elegemos os partidos. Eu creio que era preciso fazer uma reforma sobre este ponto. Eu acho que a sociedade civil deve querer eleger pessoas deputadas e não partidos. Este é um problema fundamental para a democracia. E não é uma questão inédita, é que nos tem inventar um problema. Este problema tem-se posto em muitos países, o problema dos partidos políticos, da sua ambiguidade, não é verdade? Tanto são representantes da opinião pública como são governantes da opinião pública quando vão ao governo. E, portanto, há aqui uma ambiguidade, que os partidos são ambíguos, não é? E Simone Weil escreveu um manifesto a favor da extinção dos partidos. Não sei se conhecem isso, mas é muito interessante. É uma personalidade respeitável e muito interessante. Um livro está publicado a defender a proibição dos partidos. Exatamente como base nesta ideia. É preciso eleger as pessoas, não eleger os partidos. Pronto, muito obrigado. Obrigada, Sr. Professor. Se calhar repetimos só a última pergunta aqui do Dr. Teresa Mel Ribeiro. E... Mais do que uma pergunta, são 2 comentários e um aviso. Já isso me é permitido. O aviso é que podemos guardar na nossa memória quando um dia alguém nos perguntar. Costuma-se dizer onde é que se estava no 25 de Abril, não é? Quando um dia alguém nos perguntar onde é que estavas quando o Presidente da República promulgou a lei da eutanásia e eutanasiou o artigo 24, número 1 da Constituição, podemos dizer que estávamos aqui. Já saiu a nota na página da Presidência. Muito simples, dizer, uma vez que o diploma foi confirmado, sou obrigado a promulgar. Portanto, isto era apenas o aviso. Os comentários, o primeiro, tem a ver com a objeção de consciência e eu, devo dizer, eu li rapidamente as decisões que têm sido proferidas no assunto do Mesquita Guimarães e, por acaso, ao contrário do que eu acharia, porque infelizmente em Portugal os tribunais administrativos são completamente pró-legislador, pró-governo, pró-administração pública, por acaso, até achei que nos vários patamares, primeira instância, Tribunal Central e STA, acho que ainda não há decisão definitiva, não houve uma invocação, não há lei, não há objeção de consciência. O que foi dito, do que eu me lembro, é, digam-no, não pode ser invocada a objeção de consciência vazia.
Têm que dizer por que razão é que, na vossa consciência, nos vossos critérios e princípios morais, éticos, religiosos, o que é posto em causa com esta realidade. Ou seja, densifiquem a objeção de consciência. Até me espantei, e isso foi dito e voltado a ser dito nas várias instâncias, ou seja, deixando a porta um bocadinho aberta para, se for densificada a objeção de consciência, sustentada, o Tribunal pareceria dar. Indo ao que disse o Dr. Pereira da Silva, que é otimista, eu devo dizer que não sou tão otimista quanto o Sr. Professor, até porque acho que a sua profissão de constitucionalista é uma profissão em vias de extinção. Porque, e tenho pena, porque direitos fundamentais muito ligados à Constituição tendem a ser completamente subalternizados na vida do dia-a-dia das sociedades pelas decisões que não são tomadas ao nível dos órgãos constitucionais, e, portanto, enfim, já para não falar na intermediação que é na relação do cidadão com o Estado pelo domínio digital, não é? Que entram aqui entidades supranacionais que têm poder ou que estão à margem do direito ou que, enfim, fazem o que querem. Nós sabemos que, mesmo ao nível dos Estados e dos espaços e da União Europeia, infelizmente, hoje em dia, a legislação que é aprovada é a regulamentação, ao contrário do que deveria ser, que era a proteção e o desenvolvimento dos direitos, é a sua restrição. E se nós queremos saber, pelo menos a interpretação que eu faço é muito da legislação, se nós queremos saber qual é realmente o objetivo último daquela regulamentação ou daquela legislação, é precisamente o contrário daquilo que é invocado. A Carta Portuguesa dos Direitos Digitais é exata, desde a primeira palavra à última, tinha um fito, um objetivo, que era o que estava no artigo 6º, que agora foi alterado, na minha opinião. Como o regulamento comunitário da proteção de dados, nunca os nossos dados foram tão menos protegidos como agora. O último regulamento, que não sei o número, que foi aprovado para supostamente controlar as grandes operadoras das redes sociais, o que se quer não é controlar as grandes operadoras, enfim, é controlar a informação que lá é colocada, na minha opinião, mas não porque é desinformação, mas porque é informação. Portanto, o objetivo, quando se fala em saúde reprodutiva e se está a legalizar o aborto, não tem nada a ver com saúde reprodutiva, bem pelo contrário, é o oposto. Ou seja, os direitos fundamentais que nós temos na Constituição são diária e sistematicamente restringidos, ultrapassados ou manipulados por aqueles que os deviam desenvolver e proteger. E por isso é que de facto, as redes sociais entram os seus... Eu achei graça o Elon Musk dizer, quando o Tucker Carlson perguntou-nos porque é que despediu 80% das pessoas que trabalhavam no Twitter, mas é que nós agora já não fazemos censura. E, portanto, a maior parte das pessoas que lá trabalhavam era para fazer a tal moderação e o controle software. E, portanto, a era digital e a nossa vida está completamente a ser dominada por tudo o que é digital, numa realidade que o direito constitucional temo que vai desaparecer, porque é uma realidade que desaparece nacionalmente, mas nos espaços comunitários e internacionais não tem, acho eu, não tem qualquer problema. E preocupa-me que, sob a pena de proteger a liberdade de expressão, a questão é querer limitar a liberdade de expressão. Em 1984. Neste momento estamos a viver 1984. E só tenderá a agravar. E, portanto, eu espero que os professores de Direito Constitucional defendam a Constituição com esse afinco, mas temo que há uma contradição insanável. Direitos fundamentais na era digital não vão existir a curto, médio prazo, porque vão ser absolutamente
eutanasiados, voltando ao início, por essa situação. Não sei se estou a ser demasiado pessimista. Eu acho que não. Deixa só ouvir o último, Tá bem, também tá bem, fazemos tá um bem. wrap-up, porque senão já são 8:45. Sim. Sim, só para terminar, sim. Esta área, há aqui uma proposta que está em cima da mesa que acho estranho que não se fala, que raramente se fala na sociedade, e acho que é o constitucional. E essa proposta tem a ver com os limites materiais da revisão constitucional, em que pretende revogar completamente o artigo 288, uma proposta do Partido Chega, e nomeadamente, relativamente ao tema que temos aqui hoje, na linha D, pretende-se revogar os direitos, liberdades e garantias, mas há outras. A independência nacional do Estado, a forma republicana do governo, a separação das igrejas do Estado, existem direitos dos trabalhadores, etc. Mas eu acho estranho que quer dizer, vê-se todos os partidos aqui em cima do Chega, por lado, mesmo há aqui propostas que vão até contra os partidos que defendem o 25 de Abril, mas não se vê nenhum a falar sobre isto, nem a comunicação social. Eu não sei se também estou a ter uma visão errónea sobre isto. Gostava de perceber a vossa opinião sobre esta proposta e se realmente isto pode ser perigoso para a nossa democracia. Já não está bem dentro do objeto aqui da nossa sessão, por isso deixo aqui a... Bom, não sei se podem terminar. Eu posso só acrescentar uma coisa. Porque é que há um tópico muito importante que é a educação visa o desenvolvimento da personalidade. O direito ao desenvolvimento da personalidade é um direito de personalidade. Os direitos de personalidade são intocáveis. Quer dizer, este tópico também tem que ser defendido, porque esta é a teoria tradicional do direito sobre os direitos de personalidade. 5 minutos. Então vou tentar aqui. Primeiro, este constitucionalista, enfim, se fosse ajudado, tentava que não houvesse revisão constitucional. Aliás, acho que a última vez que estive com a Teresa foi justamente para falar deste assunto. Um dos pontos de consenso entre os dois principais partidos, aqueles que podem fazer a revisão constitucional, é permitir aos serviços de informações acesso aos nossos metadados. Enfim, recordando o passado, talvez não seja boa ideia confiar os nossos metadados aos serviços de informações. Eu acho que a realidade dos últimos dias, se calhar, tenho que dar a razão, se calhar não é boa ideia confiar os nossos metadados aos serviços de informações. Enfim, pelo modo como eles funcionam, pelo modo como eles são fiscalizados, etc. Portanto, aquilo que eu muito sinceramente espero é que os partidos se desentendam. Acho que não têm nada a ganhar em chegar a este acordo de revisão constitucional e não estraguem, enfim, mais a Constituição. Enfim, se revogam o artigo 288 ou não revogam o artigo 288, não vão revogar o artigo 288, mas há muitas Constituições que também não têm uma cláusula pétrea, que é assim que se chama este tipo de artigo, e não vem mal ao mundo, apenas significa que as revisões constitucionais não têm que fazer um compasso de espera, supostamente esse artigo 288 implicaria. Quanto ao ponto essencial e quanto à questão da regulação da liberdade de expressão nas redes sociais, eu acho que é importante, efetivamente, ler o Regulamento de Serviços Digitais. Porque eles compreendem, esse regulamento compreende um sistema que está bem pensado, está bem montado e que visa, por um lado, obrigar as redes sociais a cumprir as leis dos Estados naqueles domínios que eu referi, e que são domínios importantes e que não estão compreendidos na liberdade de expressão. A doutrinação terrorista, a pornografia infantil, a violação ostensiva de direitos de autor, o discurso de ódio, a pornografia de vingança, a injúria e a difamação. E, portanto, as redes são obrigadas e perdem aquele velho privilégio que resultava quer da diretiva e-commerce,
quer no caso americano, da chamada Good Samaritan Clause, e, portanto, são responsáveis se estes conteúdos continuarem a circular. E existe um sistema de identificação rápida e um prazo curto para esses conteúdos deixarem de circular. Por outro lado, relativamente às suas políticas de moderação, são obrigadas a regras de transparência e, portanto, têm que ter essas regras publicadas nos respectivos sites, disponibilizadas aos utilizadores, têm que ter mecanismos de reação dentro da própria rede, mecanismos arbitrais e, em última análise, evidentemente, há recurso para tribunal. Aliás, já há várias redes sociais que foram condenadas por violação da liberdade de expressão quando bloqueiam conteúdos que não devem ser bloqueados. E, sobretudo, muito importante ainda, eu não cheguei sequer a falar de fake news, porque as fake news estão numa zona cinzenta, há uma certa ambivalência. E a generalidade dos países não proíbe e, sobretudo, não criminaliza as fake news. O Brasil, por exemplo, criminalizou as fake news, o que significa que as redes sociais a operar no Brasil, em princípio, teriam também que ter essa reação de bloqueio das fake news. Isso não acontece, tanto quanto eu saiba, em nenhum país europeu. Porquê? Porque justamente se entende que há ali um grande risco daquilo que se chama a censura colateral. Ou seja, de ao tentar apanhar as fake news, bloquear conteúdos que são conteúdos permitidos pela liberdade de expressão. A União Europeia fez um trabalho sério nesse domínio, um trabalho participado, ao qual Portugal esteve a maior parte do tempo completamente alheio, mas, enfim, digam o que disserem do Parlamento Europeu e da burocracia de Bruxelas, o trabalho que foi feito, os relatórios que foram produzidos, revelam uma posição muito mais equilibrada do que a posição do Elon Musk, que é tudo é liberdade de expressão. Não, nem tudo é liberdade de expressão. Há muitos conteúdos que, de facto, têm que ser banidos, e as plataformas, se os deixarem em circulação, têm que ser responsabilizadas. Teresa, quer ver o tweet do Trump do dia, o que o levou à expulsão? Já vi mas isso é outro problema. Não, é justamente esse problema. Quer dizer, é justamente esse problema. Não fez qualquer incitação à invasão. Não fez assim, mas fez às pessoas que estavam à frente do Trump, não é? Ele protegido com um vidro à prova de bala, não é? Ele estava atrás do protegido com um vidro a incitar os manifestantes, que ele sabia que estavam armados, a avançar sobre o Capitólio. Isto a mim está tipificado, enfim, no Código Penal americano, não sei, no Código Penal português está como incitamento à violência e subversão da ordem democrática. A gente conversa depois. Os anos mostraram que são os governos ocidentais aqueles que mais mentiras dizem, mais publicitam mentiras. Portanto, as fake news vêm dos organismos públicos, a maior parte deles. Limitar a propósito do discurso de ódio. Não é? Eu dizer amanhã, eu tenho andado a dizer, por exemplo, que é um assunto. O discurso de ódio, o discurso de ódio devia pegar. Não pode circular nas redes na medida em que cada um dos países integrar essa norma no Código Penal como crime. O problema é o que é o discurso de ódio, por exemplo. Como sabem, no dia 21 de abril, a Assembleia da República aprovou um conjunto abjeto de diplomas legais que tentam, não é respeitar a autodeterminação da identidade e expressão de género, é promover o transtorno de género nas escolas. Certo? Eu, pondo no Facebook sistematicamente a minha opinião sobre o assunto, estou, para muitos, a incorrer num discurso de ódio. Aliás, amanhã é o Dia Internacional contra a homofobia, a transfobia, a bifobia. Defender que a biologia nos diz que existe homem e mulher é, para muitas destas redes sociais e para quem as gera, e cada vez mais para a União Europeia, um discurso de ódio. E eu não quero pôr nas mãos destas pessoas
cortarem uma palavra por causa disso. Portanto, o meu problema é este. Não, eu posso. É esse. Temos que terminar. Eu gosto muito disto. Esse é o Maria, meu não sei se... Não? Não, ou seja, comum de ambas as preocupações, a expressão irrefriada tem os seus perigos, a invenção de conceitos indeterminados, que são determinados por quem tem o aparelho do Estado, ou seja, o discurso de ódio e fake news também tem os seus perigos e não podem ser esquecidos. Muito bem, exatamente, enfim, ficávamos aqui muito tempo e naturalmente que a conversa pode continuar. Para é justamente este que nós gostamos com este ciclo de conferências, é que nos faça pensar e nos tragam questões que não, enfim, que não estamos habituados a ouvir nas redes sociais e por isso, enfim, agradeço a todos terem vindo. Convido a virem à próxima conferência. Agora fazemos uma interrupção. Junho é mês de feriados, julho é mês de férias e, portanto, retomamos em setembro os direitos sociais. Temos o Dr. Bagão Félix e a professora Maria Oliveira Martins. Convido todos a virem. Aqueles que não são associados e que sejam juristas e que sejam católicos, naturalmente, convido a que se façam membros da nossa associação. E boa noite a todos. Levamos muita food for thought aqui desta sessão. Obrigada. Obrigada, Jorge, pela hora e pela José Maria, que deve ter, tem uma filha em casa.